Nesse vídeo, nós vamos comparar lado a lado os textos do Missal, da Missa Tridentina e do Missal, da Missa Nova, e eu tenho certeza que vocês vão se assustar ao ver a quantidade de orações que foram tiradas da Missa Nova. Quando a gente vai passando o texto lado a lado, são vários buracos vazios que vão aparecendo, sem falar nos textos que foram totalmente modificados ou até mesmo textos novos inventados do nada, ou pior ainda, um texto tirado de orações que nem ao mesmo são católicas. Salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo ao Rezar em Latim. Eu me chamo Matheus Crison, é uma alegria muito grande ter você por aqui. Os missais utilizados para fazer essa comparação foram o missal de 1962, que é utilizado na Missa Tridentina, e a terceira edição do missal romano, que é usado na Missa Nova. Mas vamos lá, agora eu vou mostrar na tela a comparação dos textos dos dois missais. Nós vamos comparar a missa dominical. Então nós temos aí, de um lado, a missa tridentina e do outro lado, a missa nova. E nós vamos iniciar com a comparação. A missa tridentina ela se inicia com asperges, ou seja, o sacerdote aspergindo os fiéis com água benta, enquanto se canta essa música que aparece agora na tela, chamada asperges. Depois da aspersão, o sacerdote, juntamente com o acólito, eles se posicionam ao pé do altar e é rezada essa oração, que essencialmente suplica a misericórdia de Deus e também pede que Ele ouça as nossas orações, que envie do céu seu santo anjo para guardar, para proteger, visitar e defender todos que se encontram naquele lugar para celebrar a Santa Missa. Terminada a oração, o sacerdote se retira, troca os paramentos e volta para fazer as orações que são conhecidas como orações ao pé do altar. O sacerdote inicia com o sinal da cruz e, como vocês podem perceber, só agora nós iniciamos o texto da Missa Nova, pois o asperges só existe na Missa Tridentina e vocês também vão perceber que logo o texto da Missa Nova some novamente, porque na Missa Nova não existem as orações ao pé do altar. Essas orações são feitas ao pé do altar, pois o padre, como um pecador e indigno ministro, ele não se atreve a subir até o altar para celebrar o santo sacrifício sem antes reconhecer a sua pequenez. Ele pede a Deus, através dessas orações, a sua misericórdia, o seu perdão e também a sua fortaleza para que seja digno de se aproximar do altar de Deus. Ele suplica que sejam enviadas sobre si a luz e a verdade para que o guie até sua santa morada. E após essas preces que são dialogadas e respondidas pelo acólito e também pela assembleia, o padre faz a sua confissão, pedindo perdão pelos seus pensamentos, por palavras, por obras, através do Confiteor, que é essa oração que nós vemos agora na tela, pedindo à Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo e a todos os fiéis que roguem a Deus por ele. Finalizada a confissão do sacerdote, agora é a hora dos fiéis fazerem a sua confissão, pedindo da mesma forma aos mesmos santos e ao padre que roguem a Deus por eles. E como nós vemos aí do lado, o texto do Confesso da Missa Nova é bem mais curto, com menos santos, e ele é feito pelo padre e pelos fiéis ao mesmo tempo. Isso quando ele não é substituído por uma musiquinha, né? A absolvição também não existe na Missa Nova, que é essa última fórmula aí que começa com a palavra indulgentiam. Traduzindo para o português, indulgência, absolvição e remissão dos nossos pecados, conceda-nos o Senhor onipotente e misericordioso. Depois disso, ainda no pé do altar, o padre se inclina e continua com mais orações de súplica, invocando a misericórdia e pedindo que Deus ouça o nosso clamor. Feito isso, o padre, rezando em silêncio, inclinado, com passos lentos, ele sobe até o altar, rezando, livrai-nos, Senhor, de todo o pecado, a fim de merecermos penetrar de coração puro no Santo dos Santos. Ao chegar ao altar, o padre o beija, em respeito e em reverência às relíquias dos santos que ali estão encerradas, e reza em silêncio, mais uma vez pedindo perdão dos seus pecados. Nós o suplicamos, Senhor, pelos méritos dos vossos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os demais santos, vos digneis perdoar todos os nossos pecados. Amém. E como vocês podem perceber, na Missa Nova, tudo isso é um grande buraco vazio, não existe nada, né?
Logo em seguida, o padre se dirige para o lado direito do altar, onde está o missal, e ele lê o introito, que é uma oração própria de cada dia. Após o introito, ele volta ao centro do altar e recita junto com a comunidade o Kyrie, observando que na missa tridentina, cada invocação é feita 3 vezes, diferente da missa nova, onde ocorrem apenas 2 invocações, ou então se toca uma musiquinha, né? Terminado o Kyrie, agora nós temos o Glória, finalmente algo igual à missa nova. Depois do Glória nós temos a coleta, que também existe na missa nova. E agora vamos continuar com a nossa comparação. Em seguida nós temos a leitura da epístola, que seria equivalente à leitura da missa nova. Porém não é a mesma leitura, porque a missa nova ela segue um outro calendário. Depois da leitura nós temos o gradual, o aleluia, o tracto ou a sequência. Lembrando que tudo isso é feito pelo sacerdote, não existe leitor, não existe salmista, não tem comentarista, não tem leitor das preces, nada disso. Tudo é feito pelo sacerdote. Então, finalizadas essas leituras que eu citei anteriormente, né, da epístola, do gradual, do tracto, do aleluia, o sacerdote vai se dirigir até o centro do altar, onde ele vai rezar em silêncio. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios, vós que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa. E dignai-vos por tal modo, purificai-me com a vossa misericórdia, que possa dignamente anunciar vosso santo evangelho. Dignai-vos, Senhor, abençoar-me, esteja o Senhor em meu coração e nos meus lábios, para que digna e competentemente proclame o santo evangelho. Amém. O sacerdote vai se dirigir até o lado esquerdo e vai anunciar o santo evangelho. Depois disso, nós temos a homilia e o credo. Na missa tridentina, sempre se reza o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior que descreve mais detalhadamente as verdades da nossa fé. Em seguida, nós temos o ofertório, e aqui nós temos uma diferença gritante entre as duas missas, quando nós estamos falando do ofertório da missa tridentina e da missa nova. E por hoje nós vamos parar por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. Nós vamos fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, com a continuação, mostrando aí, continuando essa comparação dos textos dos 2 missais. E agora nós chegamos no ofertório, onde nós temos a diferença mais gritante, pois a pequena parte que restou na missa nova não é a tradução do ofertório em latim que nós tínhamos na missa tridentina, mas sim uma oração judaica que se faz antes das refeições. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto nesse vídeo, pois em breve eu farei um outro vídeo para tratar especificamente sobre o ofertório, tamanha é a gravidade desse assunto. Mas vamos lá, vamos continuar observando apenas os 2 textos. Na missa tridentina, o celebrante inicia o ofertório beijando o altar, saúda a assembleia e lê a antífona do ofertório, que é própria do dia. Em seguida, ele oferece a hóstia, fazendo essa oração que vocês veem na tela, deixando claro que ele está oferecendo uma hóstia imaculada, a fim de que o sacrifício que será realizado seja em proveito para a salvação da vida eterna. Na missa nova, ele está oferecendo o pão, fruto da terra e do trabalho humano, utilizando essa oração, que não é nada mais do que uma adaptação da Beracot, que é uma bênção que os judeus fazem antes de ingerir os alimentos. Então nós passamos do oferecimento de uma vítima para um sacrifício, para um pão que será repartido entre os irmãos em volta de uma mesa numa refeição. Em seguida, na missa tridentina, o padre deita o vinho no cálice, depois abençoa a água e mistura uma pequena gota com o vinho, seguido dessa oração que nós vemos na tela. No oferecimento do cálice na missa tridentina, o padre oferece o cálice da salvação. Na missa nova, ele oferece o fruto da videira e do trabalho do homem, utilizando aquela mesma oração judaica, porém agora destinada para abençoar o vinho durante uma refeição. Em seguida, na missa tridentina, o padre faz uma oração de oferecimento do sacerdote e dos fiéis, pedindo em espírito de humildade e coração contrito que nós sejamos acolhidos pelo Senhor. Em seguida, ele faz uma outra oração, invocando o Espírito Santo e abençoando a oblação preparada para glorificar o nome de Deus. A próxima oração é o lavabo, onde o sacerdote purifica seus dedos, recitando essa linda oração. Lavo as minhas mãos entre os inocentes e me aproximo do vosso altar, ó Senhor, para ouvir o cântico dos vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas.
Eu amo, Senhor, a beleza da vossa casa, o lugar onde reside a vossa glória. Não me deixeis, ó Deus, perder a minha alma entre os ímpios, nem a minha vida entre os sanguinários. Em suas mãos se encontram iniquidades, sua direita está cheia de dádivas. Eu, porém, tenho andado na inocência. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meus pés estão firmes no caminho reto. Eu te bendigo, Senhor, nas assembleias dos justos. E ele finaliza essa oração com o glória. Depois o sacerdote se volta ao centro do altar e faz a oração à Santíssima Trindade, que também não existe na Missa Nova. Essa oração oferece a oblação à Santíssima Trindade e faz memória dos mistérios da paixão, da ressurreição e da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, o sacerdote se volta para os fiéis. Essa é a última vez que os fiéis veem o rosto do padre antes do sacrifício ser completado. Seria como uma despedida dos fiéis. Ele se volta para os fiéis, convida para que eles orem junto com ele para que o sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E depois desse momento, o sacerdote meio que desaparece numa nuvem de mistério e só vai aparecer voltando para os fiéis quando o sacrifício for consumado, apresentando o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Continuando agora com a comparação dos textos, em seguida nós temos a oração da secreta, como o nome já diz. Ela é rezada em segredo, em silêncio, e ela é própria de cada dia. E ao finalizar, ele convida todos os fiéis para se unirem a ele num único Amém. Aqui nesse momento nós iniciamos o cânon da missa, e esse início tem um texto semelhante ao da Missa Nova. Depois nós temos o prefácio. E de agora em diante, eu vou falando o nome das orações, lendo aí a primeira ou as duas primeiras palavras da oração. Vou falando por que ela está sendo rezada, o que o sacerdote pede com aquela oração e qual o seu significado. A primeira que nós temos aí é o Te Igitur. O celebrante, erguendo os braços e os olhos para o crucifixo, como que para se acercar mais de Cristo e para melhor identificar o Calvário com o altar, ele reza profundamente inclinado e em silêncio essa oração aí, que se inicia com o Te Igitur, humildemente rogando e pedindo a Deus que aceiteis e abençoeis esses dons, essas dádivas, essas santas oferendas ilibadas. Próxima oração, In Primis, é uma oração pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos, aos quais incumbe guardar a fé católica e apostólica. Na oração Memento, ele ora por aqueles fiéis que, de modo especial, ele deseja encomendar a Deus e por todos os seus assistentes. Na oração Comunicantes, o celebrante invoca a intercessão da Santíssima Virgem Maria e dos santos da Igreja Triunfante e acrescenta aqui, por vezes, uma oração própria de cada dia. Próxima oração, Anc Igitur. Aqui o celebrante ele estende as mãos sobre o cálice e a hóstia para representar o gesto que fazia o sumo sacerdote antigamente, estendendo as mãos sobre a vítima que se imolava em expiação dos pecados. Com isso, a Igreja quer designar que Jesus é a vítima da nova lei, o qual carrega sobre si o peso dos nossos pecados. Próxima oração, Quam Oblationem. Essa é a última prece antes da consagração. O sacerdote abençoa 5 vezes as oblatas e faz a seguinte oração: Nós os pedimos, ó Deus, que essa oferta seja por vós em tudo abençoada, aprovada, ratificada, digna e aceitável a vossos olhos, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor. Chegou agora o momento mais solene da missa. Com a oração Qui Pride, vai se renovar sobre a ordem e com as palavras de Jesus o sacrifício da última ceia, sacrifício que o Senhor instituiu para perpetuar de modo incruento o sacrifício redentor do Calvário. Próxima oração, Unde et Memoris. A vítima está imolada sacramentalmente e o sacerdote vai oferecê-la ao Pai, recordando o feito de Jesus. Próxima oração, Supra Que. Agora o sacerdote faz a recomendação do sacrifício. Ele segue orando com os braços estendidos para encomendar a Deus Pai o sacrifício eucarístico que está celebrando. Ele suplica que a oferenda cristã seja levada diante do trono de Deus e volte para ele repleta, e também aos que vão receber a comunhão, das graças e bênçãos divinas.
Próxima oração, suplites. Depois de recordar os sacrifícios da antiga lei, o celebrante evoca o altar do céu para onde sobem as nossas oferendas. Próxima oração, memento. Nesse momento, o sacerdote estende e junta as mãos, olhando para o crucifixo, rezando pelos falecidos, lembrando de alguns nomes em particular, e depois de uma breve pausa para encomendar a Deus alguns defuntos, ele prossegue o restante da oração com os olhos fixos na hóstia. Próxima oração, nobis quoque peccatoribus. Em seguida, o sacerdote eleva a voz para pedir por nós pecadores. Em meio a toda a oração da consagração feita em silêncio, o padre fala em voz alta, nobis quoque peccatoribus, ou seja, também a nós pecadores, dando um golpe no próprio peito, uma declaração contundente e sincera da nossa condição de pecadores. É o que melhor convém agora em presença da Sagrada Vítima. E ao pedir por caridade, um lugar no céu em companhia de todos os santos, ele une assim a memória da igreja padecente, da igreja militante e da igreja triunfante. Em seguida, o sacerdote traça 3 vezes o sinal da cruz sobre o cálice e a hóstia, e nós temos o final do cânon e a pequena elevação com essa oração, onde Jesus Cristo nos une ao seu sacrifício e nós nos unimos a ele no seu ato de imolação e oblação ao Pai, a fim de darmos a Deus, por ele, nele e com ele, toda a honra e toda a glória. E os fiéis, ao responderem o Amém no final dessa oração, expressam a sua participação e adesão ao sacrifício de Cristo que acaba de se renovar sobre o altar. Terminado o cânon, o sacerdote diz em voz alta o Pater Noster e continua com a oração, pedindo que livrai-nos de todos os males, ó Pai, passados, presentes e futuros, e dai-nos a paz para que sejamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação. Temos agora a fração da hóstia, onde o celebrante divide em 2 partes a hóstia grande e depois separa um fragmento de uma delas para misturá-lo ao preciosíssimo sangue e faz com ele 3 cruzes sobre o cálice, enquanto deseja aos fiéis a paz de Cristo. Em seguida, reza-se o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Agora o celebrante se inclina para recitar as orações preparatórias para a comunhão. Livrai-me por esse vosso sacrossanto corpo e por vosso sangue de todos os meus pecados e de todos os males, e fazei que eu observe sempre os vossos preceitos e nunca me afaste de vós. O sacerdote junta as 2 partes da hóstia e, com a hóstia na mão esquerda sobre a patena, dando golpes no peito, ele confessa sua indignidade, dizendo 3 vezes as palavras do centurião: Domine non sum dignus, ut intri subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. E comunga sobre a espécie do pão, dizendo: O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Então o sacerdote se prepara para consumir do cálice, dizendo: Que retribuirei ao Senhor por tudo que tem me concedido? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o Senhor, louvando-o, e ficarei livre de meus inimigos. E comunga sobre a espécie do vinho, dizendo: O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Antes de comungarem, os fiéis devem recitar novamente a confissão. Confessa a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, e segue a oração. Depois, voltando-se para os fiéis, o celebrante diz: Que o Deus Onipotente se compadeça de vós e, perdoando os vossos pecados, vos conduza à vida eterna, e pronuncia sobre os fiéis a fórmula da absolvição: indulgência, absolvição e remissão dos nossos pecados, conceda-nos o Senhor onipotente e misericordioso. Mostrando a hóstia, para que ao olhá-la façam um ato de fé na presença real de Jesus sacramentado, a quem vão receber, o sacerdote diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. E os fiéis, com o celebrante, repetem 3 vezes, batendo no peito as palavras do centurião: Domine non sum dignus, ut intri subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. E ao dar a cada fiel a Sagrada Comunhão, o sacerdote diz: O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde tua alma para a vida eterna. Amém.
Após a comunhão, nós temos a ação de graças e a purificação do cálice, chamada ablução. Primeiramente, é derramado vinho no cálice e o sacerdote toma, fazendo essa oração, pedindo que conservemos o espírito puro e que a Eucaristia que recebemos nos seja remédio para a eternidade. Em seguida, derrama-se mais vinho e água sobre os dedos do sacerdote que tocaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhados dessa oração que é apresentada na tela. Terminada a ablução, o sacerdote dispõe novamente o cálice, o corporal e o sanguíneo, os cobre com o véu e deixa sobre o altar e depois lê a antífona da comunhão. Em seguida, ele lê a oração depois da comunhão e agora nós temos a despedida. O sacerdote se vira para os fiéis e fala: "Ide, a missa acabou", e nós respondemos: "Graças a Deus". Em seguida, o sacerdote volta-se para o altar, se recolhe, inclina-se e faz uma oração e novamente se volta para os fiéis, abençoando-os. Na missa tridentina nós temos 2 evangelhos. O primeiro é lido como na missa nova, antes da homilia, e o segundo é lido agora. É feita a leitura do início do evangelho de São João, que é conhecido como último evangelho. E esse último evangelho, ele associa o sacrifício da redenção ao mistério da encarnação do Verbo e a nossa filiação divina em Cristo, tal como começa o evangelho de São João. Terminado o evangelho, o sacerdote se dirige ao pé do altar e faz as orações que são conhecidas como orações leoninas, porque elas foram prescritas primeiramente pelo Papa Leão XIII. São 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha, uma oração pela conversão dos pecadores e pela liberdade e exaltação da Igreja Católica, uma oração a São Miguel Arcanjo e depois se finaliza com essa invocação repetida 3 vezes: Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. E assim nós finalizamos a missa tridentina. Eu acho que eu não preciso comentar nada em relação à comparação dos 2 missais. As imagens mostradas na tela nesses 3 vídeos já demonstram tudo o que eu queria que vocês enxergassem.